Estamos no bioma Mata Atlântica. Dentro dele existem várias formações florestais e uma delas é a floresta umbrófila densa. E a outra, floresta umbrófila mista, que nós estamos agora dentro dela, certo? Qual é a diferença entre a floresta umbrófila densa e a floresta umbrófila mista? Floresta umbrófila densa é a Mata Atlântica estrito sensu. É a Mata Atlântica encontrada próxima ao litoral, certo? Em regiões mais baixas. Umbrófilo quer dizer parceiro da chuva, então é uma floresta que tem um regime de chuvas alto. Tá? Por que é densa? Porque existe uma grande concentração de vegetais, tanto vegetais de subbosque quanto vegetais epífitos. Dentro da floresta umbrófila mista, nós temos características diferentes. Já é uma floresta de altitude, já pega então uma região mais alta, mais distante do litoral, e aí a gente tem aparecimento de alguns vegetais que não ocorre dentro da Mata Atlântica estrito sensu. Esses vegetais, alguns deles são característicos do Rio Grande do Sul, como por exemplo a araucária e também o xaxim, que eu estou aqui do lado dele, certo? O xaxim é uma planta que está dentro das plantas ameaçadas de extinção. Por que ela chegou a esse estágio de ameaça de extinção? Porque ela foi muito retirada durante muitos anos para a produção de vasos, para bromélias, orquídeas e outras plantas. Então, essa supressão da floresta levou à quase extinção desses vegetais, que hoje estão dentro das plantas ameaçadas e de plantas protegidas pelo Estado. O xaxim, também conhecido como samambaiaçu, é uma planta do grupo das pteridófitas. Dentro do mundo das vegetais, nós temos as briófitas como mais simples, depois as pteridófitas, que vão agregando algumas características evolutivas. Depois nós temos as gimnospermas e, por final, as angiospermas, que hoje é a grande maioria dos vegetais que nós encontramos, certo? Dentro do grupo específico das briófitas, um exemplo são os musgos. Dentro do grupo das pteridófitas, nós temos as samambaias, os xaxins. No grupo das gimnospermas, nós temos os pinheiros, como o araucária, que é característico dessa região. E dentro das angiospermas, nós temos a maioria das plantas, que são aquelas plantas que produzem flores e frutos. Os xaxins, pessoal, as pteridófitas, então, elas são plantas vasculares, então dentro do processo evolutivo, elas vão apresentar agora vasos condutores, e essas plantas conseguiram, então, dentro dessa adaptação e o aparecimento dessas características, uma altura maior do que os musgos, que são as briófitas. Por apresentar os vasos condutores, muitas dessas plantas, num passado já da Terra, conseguiram chegar a mais de 25 metros. Essas plantas não existem mais, por quê? Porque foram quase todas elas cortadas pelo ser humano. Essa planta, esse xaxim, tá, está dentro da lista de plantas protegidas. É proibido o corte desse vegetal. Dentro deste processo evolutivo das plantas surgem novas características, como os vasos condutores que surgiram para dar possibilidade das pteridófitas alcançarem grandes altitudes. Nós temos o aparecimento das sementes, e aí nós temos as gimnospermas, como os pinheiros. Nós temos aqui um pinheiro característico do Rio Grande do Sul, que é a araucária, também conhecida como pinheiro do Paraná, também conhecida como a árvore do pinhão. As gimnospermas, elas vão então apresentar, sem ter flores, elas vão apresentar então, sem ter frutos, as sementes. Essas sementes muitas vezes são comestíveis, como os pinhões. Dentro desse ecossistema de floresta umbrófila mista, nós temos o aparecimento de muitos musgos, líquens e plantas epífitas, que é uma característica da Mata Atlântica em geral. Mas como aqui nós temos uma umidade elevada,
por causa da situação climática da região, nós temos o aparecimento de musgos de diversas espécies e líquens também. Isso aí é muito bom, porque são bioindicadores de qualidade do ar. Dentro desse ecossistema nós temos fauna característica também. E essa fauna muitas vezes ameaçada de extinção, como por exemplo o papagaio-charão, como por exemplo também a gralha azul, gralha picaça. Nós temos também aqui o aparecimento de muitas serpentes, lagartos e também a fauna de mamíferos, que é característica dessa região, como alguns felinos, por exemplo, a puma, né? Que é o nosso chamado leão-baio, a jaguatirica também, que aparece muito nessa região.